Olá a todos, muito boa noite, graças a Deus por podermos estar juntos nesta noite de quinta-feira e podermos pensar e meditar na Palavra do Senhor, deixando que o Espírito Santo nos ensine aquilo que o nosso Pai e o nosso Deus têm para nos ensinar. Eu espero que se encontrem bem e debaixo da graça do nosso bom Deus e Pai. Vamos ler um texto que se encontra no capítulo 9 de Atos e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 9, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Estamos ainda neste ambiente de, enquanto igreja, celebrarmos os 100 anos do trabalho batista em Morlena, desde o seu primeiro culto público. E se calhar muitas vezes, ao olhar ao nosso redor, nós também não acreditamos. Nós também pensamos que é difícil, nós até às vezes, se calhar, pensamos que é impossível. E não queremos que aqueles que estão à nossa volta e que ainda não creem em Jesus, que eles venham a crer. Até que ponto nós acreditamos na salvação da nossa família? Até que ponto nós acreditamos na salvação dos nossos amigos? Até que ponto nós acreditamos na salvação de Morlena? Até que ponto nós acreditamos na salvação das aldeias e das vilas ao redor de Morlena? Até que ponto nós acreditamos que as pessoas com quem convivemos no dia-a-dia, as pessoas que moram nestas localidades, tanto em Morlena como aqui à volta, se podem converter e seguir a Jesus? Até que ponto? Até onde vai a nossa fé? Cremos ou não cremos? É possível ou é impossível? No capítulo 9 de Atos nós lemos a história de Saulo e eu acredito que para os discípulos de Jesus, eu acredito que na mente deles eles pensavam que era impossível nós conhecemos bem, tratamos logo por apóstolo Paulo, não é? Mas na mente deles era impossível que Saulo se convertesse. Se houvesse alguém, eu acredito que seriam muito poucos aqueles que acreditariam que Saulo se poderia converter ao Senhor, que ele podia mudar de vida, que ele podia morrer para a sua vida velha e renascer para uma vida nova em Cristo. Mas a verdade é que neste capítulo 9 nós lemos exatamente o ponto de viragem na vida do apóstolo Paulo. Aqueles a que a maioria não acreditavam que ele se podia converter, e mesmo no futuro, que nós sabemos quando ele veio para Jerusalém, ninguém, ou quase ninguém, acreditava que ele se tinha convertido, e todos tinham medo que ele estivesse a fingir. Apenas Barnabé o defendeu e cria verdadeiramente que ele era um novo convertido e que ele pertencia a Jesus, mas mesmo assim Paulo teve que fugir de Jerusalém. E este momento de viragem começa com a morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo segurou nos seus braços as vestes de todos aqueles que apedrejaram e mataram Estevão. Mas antes de morrer, Estevão elevou os seus olhos para o céu e disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ao fazer esta oração, Estevão estava a clamar por todos aqueles homens que estavam ali a matá-lo, incluindo Saulo. E aqui no capítulo 9 nós temos a conversão de Saulo. Portanto,
a resposta para a conversão daqueles que estão à nossa volta é a oração. Precisamos clamar. Precisamos clamar a Deus que salve, que tenha misericórdia, que regenere, que transporte este povo das trevas para a verdadeira luz que está em Jesus, dos caminhos de perdição para os caminhos de salvação, de andarem longe de Cristo para estarem perto de Cristo, de não terem um relacionamento com Cristo para terem um relacionamento com Cristo. Até onde vai a nossa fé? Até onde nós cremos que é possível aqueles que estão à nossa volta, incluindo os nossos familiares, incluindo os nossos amigos, incluindo os nossos vizinhos, incluindo todos aqueles que vivem aqui em Morlena e todos aqueles que vivem ao redor de Morlena. Até onde vai a nossa fé? Que enquanto igreja nós possamos acreditar que da mesma forma que Saulo se converteu e se transformou no apóstolo Paulo, nós possamos começar a orar pela nossa família, ou continuar a orar ainda de uma forma mais persistente e com mais fé pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pela comunidade morlena e arredores, crendo que Jesus Cristo tem todo o poder para converter os seus corações e para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então o desafio que eu te deixo agora, não vamos terminar com oração, mas cada um em suas casas possa terminar com oração, orando pela salvação e pela restauração espiritual da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, da comunidade de Morlena e arredores, crendo que o mesmo que aconteceu na vida de Saulo pode acontecer na vida daqueles pelos quais nós vamos estar a orar. Deus nos abençoe e uma boa noite a todos.